Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal de pequenas palestras espíritas. Nós estamos hoje dando continuidade aqui ao capítulo 6º, que trata da vida espírita, e tudo isso vamos começar hoje a partir da questão 244, quando Kardec perguntou assim: os espíritos veem a Deus? Essa foi a pergunta 244. E vamos ver aqui o que os nossos irmãos da espiritualidade superior disseram para Kardec, né? Mas antes de mais nada, eu quero dizer para os irmãos que ficamos alguns dias aqui sem publicar nenhum vídeo, né? Porque fomos acometidos de chikungunhas e outros problemas aí, todo mundo na família. E também estamos mudando de local de gravação, mas a partir de hoje, se Deus quiser, as coisas voltem ao normal. E para voltar ao normal, bem normal mesmo, já peço aos irmãos aí que imediatamente já deem o like, tá? Não esqueça de dar o like, aperta o botão de inscrito, quem não for inscrito, e compartilhem. Compartilhem à vontade para todo mundo conhecer tudo isso aí, tá bom, meus irmãos? Então essa é a parte doutrinária da nossa doutrina espírita. Muito bem. A pergunta foi a 244, que está tratando da vida espírita. Os espíritos veem Deus? E os irmãos responderam assim: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então essa questão, a gente vê muito dizer assim, e alguns irmãos de outras denominações religiosas acreditam fortemente que assim que desencarnam vão direto para o céu. Não é bem assim. Somos 8 bilhões de pessoas nessa Terra, nesse planeta encarnado, e eu digo que não tem um aqui que se desencarnar aqui agora, tá? Melhor, se desencarnarmos 8 bilhões de uma vez, claro que isso não vai acontecer. Nenhum aqui verá a Deus, nenhum aqui compreenderá a Deus, nenhum aqui vai estar à direita de Deus Pai. Por quê? Não, é porque Deus não gosta de ninguém, não, nada disso. É porque para chegar a essa condição de ver e compreender Deus, a gente tem que se depurar de muita coisa. De muita coisa ruim que nós temos. Não basta ser um bom entendedor de doutrina espírita, um excelente pregador evangélico, um excelente pregador católico. Isso não serve para ver Deus, não. O que serve para ver Deus é a completa desmaterialização da matéria. É o espírito se purificar e não sofrer mais nenhuma injunção da matéria. Quando ele estiver nesse patamar, ele está habitando aqui, nós chamamos primeira ordem de espíritos e classe única. Quem é que está lá? Quem são os espíritos que lá estão? São os anjos, os arcanjos, nosso Senhor Jesus Cristo, e com certeza milhões e milhões de outros que nós nunca nem ouvimos falar. Esses sim veem e compreendem Deus, não é mesmo? Kardec fez dentro dessa pergunta, ele fez mais uma assim, ó. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe, ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Olha bem. Então, um espírito inferior qualquer, está aqui até na Terra, ou talvez está lá no plano dos espíritos, já no plano espiritual da vida. A vida é uma só, né? Vamos pôr isso na cabeça também. Não existe duas vidas, uma vida terrena e uma vida espiritual. A vida é uma só. Todos nós já estamos vivendo a nossa eternidade. Eu falo assim porque muitos irmãos falam assim: não, quando eu morrer eu vou para a vida eterna. Não, você já está na eternidade, porque a vida é uma só. Você é apenas, você, nós e mais 8 bilhões desse planeta, estamos apenas encarnados. Mas a vida é uma só. Ela continua do lado de lá, né? Então foi essa a pergunta. Um espírito inferior não pode estar aqui encarnado ou desencarnado. Quando ele diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? O Espírito falou assim, ó, ele não vê Deus, mas sente a sua soberania. Que embora já sendo um espírito inferior, ele sente a soberania de Deus. Que coisa importante, né? O progresso moral no ser que está aí fazendo a sua caminhada, ele vai chegando aos poucos. Ele não vê Deus, não compreende nada, mas sente essa soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa, ou dita uma palavra, percebe com por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. E isso acontece com a gente. Muitas das vezes, alguém quer falar uma coisa, quer falar uma palavra, um palavrão, um gracejo qualquer, uma piada imoral,
Aí a pessoa para, ele dá aquele estacato nele, ele vai e para de falar, ele não consegue falar. É como se fosse uma intuição que já tem que melhorar. É como se fosse Deus falando assim, fulano, você está aí há quantos séculos e milênios e ainda está fazendo essas bobeiras? É como se fosse mais ou menos assim. É aquela intuição que vem de Deus. Mas não é Deus que chegou no ouvidinho dele aqui e falou assim, fulano, para com isso. Para de falar palavrão, rapaz. Não, não é assim. Olha como é que funciona isso. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazer ou não fazer isto ou aquilo? Quantas das vezes na vida da gente a gente tem que ter assim, quase que uma fala direta para fazer ou não fazer alguma coisa? Ou também, quantas das vezes, quando você tiver que tiver de tomar uma decisão muito difícil na sua vida, então vou acrescentar esse parêntese aqui. E não vier nenhum aviso para você, nenhuma orientação, ainda assim Deus está te ajudando, está te orientando. Mas Ele quer que você também aprenda a tomar suas próprias decisões, aprenda a fazer suas próprias escolhas. Porque se você for ficar mais alguns bilhões de anos aí pela frente, Deus falando tudo que você deve fazer, então você nunca vai crescer. Você vai ser um espírito atrofiado que não sai do lugar. E Deus não quer ninguém atrofiado que não sai do lugar, querendo chegar no céu, querendo ficar à direita dele, ou à esquerda, ou na frente, ou atrás. Para se chegar lá, meu irmão, todos nós temos de estar, como eu já falei, na condição de morar, de habitar aquilo que se chama primeira ordem. Essa é a primeira ordem, só tem uma classe. Na primeira ordem, são 3 as classes, né? Terceira, segunda e primeira. Essa primeira ordem só tem uma classe de espíritos, vocês já sabem disso também. São os espíritos purificados. São espíritos que já dispuseram de tudo, tá? Estão acima de tudo, nenhuma influência da matéria. Aí ele diz assim, ó, o mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto. Agora, essa resposta aqui, o Espírito da Verdade está dando sobre ele, mas não que ele é inferior, ele não é inferior não. Porque o Espírito inferior é o seguinte, é aquele tipo de espírito inconsequente, banal, grosseiro, tá? Ele não é assim, perverso de tudo, ele não é a perversão pura ainda, ele não é imperfeição pura, mas é ainda banal, grosseiro, inconsequente, mentiroso. Às vezes ele chega até a falar alguma coisa boa e verdadeira, mas as mais das vezes ele só fala falsidade, mentira, diverte-se com a credulidade daqueles que os consultam, né? Então esse é um espírito inferior. Aqui na Terra também nós temos muita gente assim, né? Muito espírito encarnado, banal, grosseiro, inconsequente, mentiroso. Às vezes fala até alguma coisa que presta, mas fala uma coisa que é boa, que vale a pena, verdadeira, que ajuda, e 10 coisas que não servem para nada. Então, quando eu, espírito encarnado, estou assim, desencarnei agora, do mesmo jeito eu estou lá. Então, mas a gente já tem alguma condição, mesmo esse tipo de espírito já sente alguma coisa. Então, quando ele começa a melhorar, quando ele não consegue nem falar já está tendo dificuldade de falar palavrões, por exemplo, de fazer certas coisas, ele costuma dizer que foi Deus que falou. Mas não foi Deus que falou direto com ele. Olha a ordem disso aqui, ó. Voltando atrás. O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem esses receber melhor as advertências divinas. Então esses espíritos aqui, a matéria deles é muito mais sutil do que a nossa. A nossa matéria é grosseira, é pesada. O nosso perispírito ainda está bem pesado, né? Ainda tem muita coisa a depurar e progredir. Mas, como desencarnado, esses desencarnados, né? É bem mais sutil a matéria deles. É inferior ainda, sem ser de todo perverso. Porém, tem mais condição de ver. Aqui, por exemplo, esses espíritos estão se referindo a eles mesmos, tá? Então foi uma comparação conosco, que estamos encarnados, mas se referindo a eles mesmos. Aqui, ó. O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem esses receber melhor as advertências divinas.
E na pergunta B, Kardec fala assim, ó, Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Kardec faz essa pergunta. Aí diz assim, ela não lhe vem direta, Deus não chega no ouvido dele, fulano, faz isso, seja ele encarnado ou desencarnado. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Ou seja, nós temos que entender o seguinte, a ordem, vamos imaginar que a ordem parte de Jesus Cristo. A própria vinda de Jesus Cristo para a Terra foi isso. Deus chegou para Jesus Cristo, deu uma grande ordem para ele de vir aqui e nos trazer a verdade que nós já havíamos esquecido desde que ainda estávamos em outros planetas. Né? Olha bem, veio Jesus Cristo chegou, reencarnou na Terra e nos deu a ordem. Deus não falou, como muitas pessoas falam assim, toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Não. A Bíblia foi escrita por homens comuns da Terra, muitos deles homens comuns aqui na Terra, né? Homens sábios, homens inteligentes, e se destacam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os evangelistas, o nosso irmão Paulo e outros por aí, entenderam? Então agora, podem ter certeza que a nenhum desses Deus chegou de tete a tete na orelha de cada um falando, escreve isso aí, escreve assim, escreve assado. Do Velho Testamento ao Novo Testamento. Tá? 10 mandamentos também se inclui aí. Então Deus não vem direto dizer nada. Tem uma hierarquia imensa de pessoas, de seres de luz abaixo dele, até a coisa chegar aqui. Tudo bem, meus irmãos? Isso foi a resposta dessa questão B. Mas eu fico por aqui por enquanto. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por ter voltado. Mais uma vez, peço a Deus que abençoe a todos vocês e a seus familiares. Fiquem todos com Deus.